Olá, pessoal do Páginas de Diálogo. Obrigado mais uma vez pela presença de todos aí, atrás das câmeras, nos vendo. Hoje eu estou aqui com meu amigo Roberto Menezes, grande escritor, contista de mão cheia. Vamos falar com ele sobre vida literária, sobre a sua produção artística e sobre como ele chegou à literatura. Beto, obrigado pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço, cara. Eu estava muito empolgado com essa entrevista. Faz um tempo que a gente conversa, né? A gente tava para marcar que a gente o horário. marca e acaba acontecendo uma coisa aqui, uma coisa ali. Foi, mas a gente está aqui com a maior felicidade do mundo. Estou aqui para te entrevistar. Agora saiu. O Beto é professor universitário de física, né? Assim, uma coisa meio antagônica à literatura. Depois ele vai falar se as coisas se coadunam aí, literatura e física. E ele nasceu em Santa Rita, né? Santarritense de nascença. E vamos saber dele agora. Beto, como é que foi a sua chegada na literatura? Como é que você... Eu sei que você teve uma infância que não tinha muito acesso a livro, depois é que começa a ter. Como é que foi a chegada à literatura? Descobrir que você queria ser, além de físico, claro, queria ser escritor. E aqui temos aqui seus livros, depois vamos falar de todos, muitos livros do Beto, muito bacana todos. Conta aí um pouquinho da tua história, do início. Eu sempre gosto de começar um começo diferente, né? Mas sempre não tem como fazer um começo diferente que já foi escrita a história, né? Talvez quando eu tiver com 80 anos comece a inventar, né? Que todo mundo morreu, né? Todo mundo morreu. Vai inventar a história, né? Ninguém vai saber da história. Né? Mas enquanto isso tem testemunhas vivas, então não posso não pode muito inventar. Vai que meus pais, na verdade, eles vão ver. Minha mãe e meu pai gostam sempre de assistir minha que massa, então não posso inventar história, não. Eles vão te refutar. Eu sou filho de um vendedor ambulante e de um costureiro, né? Minha mãe e meu pai vieram de Recife, né? E a gente estava em Santa Rita, né? Eles estão lá até hoje. E a vida da gente não foi uma vida fácil na infância, né? E, por exemplo, quando eu estava na terceira série, teve uma enchente lá em Tibiri que alagou a metade do bairro e a escola que eu estudava foi alagada e a outra escola que a gente podia juntar foi invadida por pessoas que não tinham onde morar. Abrigo para outras pessoas. Então, a minha educação era pública, né? E não tinha qualidade na época. E o que eu aprendia sobre literatura, sobre qualquer coisa, sobre conhecimento, foi através dos meus pais e através da minha avó, a mãe da minha mãe, que são pessoas evangélicas, né? E minha avó sempre teve a cultura de ler, né? Ela lia muita revista evangélica, ela gostava de escrever coisas evangélicas e tinha a Bíblia. E a Bíblia é um grande livro, né? Eu acho que a Bíblia, eu gosto sempre de falar isso, né? A Bíblia eu acho que todo escritor tem que ler a Bíblia, porque a gente vive numa sociedade que é cristã assim, né? A grande maioria escolheu ser cristã, não sou eu que estou dizendo, né? Sim, não, a grande parte das referências que a gente tem hoje é cristã, sim. Passa pela Bíblia, e muito escritor fala, eu não vou ler a Bíblia não, porque tá bom, então, você é teimoso, você critica algo que você não conhece. Exatamente. Né? E aí, do ponto de vista literário, é um grande livro, sim, claro. Muitas histórias que você tem ali. Eu vou escrever para quem? Eu vou escrever para quem e vai entender. Então, se eu faço um leão da tribo de Judá, que é a tribo de Judá, né? A grande maioria das pessoas não sabe, mas sabe a referência, entende? E foi por aí. Eu não escolhi esse caminho, né? O caminho que veio. Meu pai era ambulante, eu era criança, ele trazia alguns gibis da monta que conseguia no sebo, com o Heriberto, na época eu assisti o sebo. Poxa, que massa. Né? E depois eu vou falar do sebo, mas quando você foi meu cliente lá. Foi. No sebo. E tinha uma história que os meus amigos escritores sempre tiram onda comigo, que conta a história que eu era criança, eu torcia para chegar o sábado, porque vinha os testemunhos de Jeová. Eu era a única pessoa do bairro que corria atrás dos testemunhos de Jeová para ganhar a revista Sentinela. Que contava, e tinha umas historinhas na revista. Tinha. Eu adorava a revista Sentinela. Essa semana Tarcísio Pereira me encontrou num bar, ele veio falar, Roberto, lembra daquela história, você estava na entrevista, você falou disso? Até hoje eu lembro disso. Que legal. E foi algo muito importante para mim, porque eu vi aquelas matérias da revista Sentinela e uma história.
não era a história da Bíblia, era alguém modificava de maneira ficcional algo que foi narrado, né? Narrado de maneira documental. E essa pessoa assinava o nome, né? E talvez, eu não sei, tenha sido ali a minha vontade de ser autor. Né? Para ter o seu nome, você escreveu o seu nome na historinha. De ser, na escrita, né? Algo que tem uma identidade minha. Né? Eu nasci, a minha vida era assim, era minha avó e minha tia e minha mãe costureira. Então tinha trabalhos que eram trabalhos farda para a igreja, então um coral. Então elas passavam manhã, tarde, noite, madrugada trabalhando e eu como criança ali no meio. Né? Que massa. E pegava a linha, costurava, e eu vou fazer uma almofada com círculos, sei lá o que, eu fazia uma coisa toda bizarra, uma coisa artística, ao mesmo tempo que meus pais estavam fazendo algo para subsistência, né? Uhum. E talvez foi a partir daí que eu percebi que a técnica tem que ter um domínio da técnica para você fazer o que você quer, né? As minhas tias, a minha avó e minha mãe fazia algo de qualidade e eu precisava aprender as coisas de qualidade para fugir da regra e fazer algo que subvertesse a regra, né? E eu acho que foi daí, sabe, minha teimosia também. Eu sempre fui uma pessoa, assim, algo que ultimamente, cada vez mais eu falo isso, porque eu nunca falei tanto, né? Que eu tenho um déficit de atenção e também eu sou superdotado, né? Então, muitas vezes não falo muito isso, o pessoal acha que sou arrogante, né? Mas depois que eu fui me reconhecendo enquanto adulto, percebi que certas coisas eu nunca busquei tratamento psiquiátrico, psicológico para esse sentido, nem por exemplo, na FUNAD, né? Agora eu fui na FUNAD e fui chamado para dar uma palestra para conversar com as crianças superdotadas. Um amigo meu me convidou. Eu fiquei muito feliz com isso, sabe? Porque não é só bônus ser superdotado, não é você ter uma máquina que processa tudo mais rápido. Existe muita dificuldade envolvida, né? E eu acho que a maior coisa que tinha nesse sentido, quando eu era criança e comecei a chegar na adolescência, foi a necessidade de consumir, né? Então eu queria ler de tudo. Eu vinha na biblioteca lá de Santa Rita, eu ficava lendo as enciclopédias, sabe? O professor, faça um trabalho sobre o sistema solar. Eu chegava na enciclopédia de 8 horas da manhã, ficava até 10 da noite, 5 horas da tarde. Na Barça, cada planeta era 10 páginas que eu fazia o trabalho. Né? Porra, sabe? Aí eu fico pensando, nessa época, eu não pensava, eu vou fazer melhor que meus amigos. Eu nunca tive esse pensamento que era uma necessidade quase que intrínseca de você fazer. E aquela velha frase, né? Quem me conhece sabe. Quem me conhece sabe. E sabe que eu, como escritor, eu tento puxar, entendeu? Eu nunca antagonizar com ninguém. Então, eu acho que na minha história de vida, eu sempre quis puxar meus colegas bagunçando, eu dizia, tirar nota baixa, eu disse, o pessoal vai passar na cara que eu tiro nota baixa. Tira nota baixa que a gente faz as coisas da gente, sabe? Eu sempre negociava sempre ajudava com meus amigos assim, sabe? E eu sempre fui bom nos estudos e também, principalmente, fui bom em matemática, né? E eu busquei a matemática e os estudos como não uma necessidade. Existia essa necessidade, né? Você quer ir mais, quer mais, quer fazer mais, mas existia algo fundamental. A coisa fundamental é trazer comida para casa, trazer dinheiro para casa. E isso foi feito desde adolescente. Eu trabalhei 10 anos na feira, né? Eu pegava frete, 10 anos de idade eu saía com carro de mão para pegar frete, aquelas crianças. Sim. Eu era um daqueles, até 20 anos de idade. Eu estava na universidade. 19 anos, mais ou menos, né? Passei um ano na universidade, só no segundo ano na universidade que eu parei de trabalhar na feira, né? Então, nem tudo foi diversão. Então, eu percebia que se eu estudasse, eu conseguiria ganhar mais dinheiro e conseguiria ajudar meus pais, minhas mães melhor. E minha mãe, né? E foi aí que fui construindo essa minha visão de mundo, né? Essa minha visão de mundo que foi sendo construída como eu sendo uma pessoa boa nos estudos, porém, ao mesmo tempo, eu tinha essa veia artística, né? Que
que me guia, né? Eu acho que até na minha área da física eu tenho essa veia um pouco artista, nos artigos que eu publico, nessas coisas que eu faço, sabe? E foi a partir da minha adolescência que eu comecei a ler autores brasileiros, quando eu li Zé Livro Rego, né? Foi aí quando eu comecei, quando eu tinha uns 11, 12 anos, meu pai ele vendia coxinha, aí eu era de Tibiri, a gente pegava um ônibus, ele me deixava no sebo com Heriberto, conheci Heriberto, e o sebo era o sebo lá naquela onde, não é o sebo, a 13 de maio. na 13 de maio, que é onde vendia ticket em frente, vendia ticket. Eu conheci você lá, então, eu comecei lá naquela andada. Eu tinha 12 anos de idade, e meu pai me deixava lá o dia todo, dava dinheiro para comprar um caldo de cana com a coxinha que era Marlene que vendia na frente. Era, que tinha um xadrezinho. Né? Tá vendo que tem testemunho, acaba de você passar de foi meu cliente lá. Né? Eu passava amanhã lá, quando meu pai chegava às 3 horas, ele me pegava, né? E eu ficava o dia... Era um mod de gibi. Era um mod... cesto, um balaio, assim. Balaio, meu amigo. Eu ficava lendo gibi, a sequência, porque tinha a sequência das Guerras Infinitas da DC. Infinitas. Aí eu lia, assim, sabe, quando tinha uma coisa nova, aí eu ficava cansado e subia, tinha uns andares assim. Um mezanino meio precário, mas meu amigo, ali foi que eu até falei, eu já falo 500 mil vezes para Heriberto quando a gente está conversando, como ele foi importante. E eu fico muito feliz depois que ele me homenageou. Tem a minha foto lá. Lá no, né? no quadro de Imortais do Sebo. Em 2011 ele me homenageou, fiquei muito feliz com isso. Mas daí eu comecei a ler de tudo, né? E lia muito Série Vagalume, né? Que Série Vagalume eu acho que passou por muita gente, Série que é a formação de muitos escritoras, né? Marcos Reis, o Cadáver de Raio, Os Caravelhos do Diabo, Pântano de Sangue, o Mistério dos 5 Estrelas. Mistério dos 5 Estrelas. Né? Legal. E eu, na minha arrogância, né? Quando a pessoa é adolescente, como eu falei, o ônibus e o bônus, né? A pessoa que acha que sabe demais, às vezes quebra a cara, às vezes se acha demais, né? E eu li alguns livros e dizia, eu escreveria melhor. Eu 15 anos de idade. Eu pegava um papel em branco, não saía nada. Ou se saía, era um negócio nada a ver. Mas existia aquela como é que diz? Aquela vontade, aquele motor, né? E para mim sempre foi difícil, né? Por exemplo, eu era num bairro afastado, né? Não conhecia ninguém que escrevia, né? E o que eu escrevia eram coisas mais ou menos, e eu fazia poemas, né? Sei lá, misturando, sei lá, aquela coisa, e mostrava para os amigos também diziam, legal, dizia que era legal, pô. Né? Ajudar o amigo. E tipo assim, eu acho que é tipo aquela coisa, a gente tem aquela tartaruguinha, né? Que nasce no mar e vai andando pro mar. Nasce na praia e vai andando pro mar. Vai pro Quando mar. tem um monte, acho que acelera mais essa tartaruguinha, né? Uma sozinha fica meio triste, né? Então, eu passei por esse processo, né? E esse processo foi longo, né? Por quê? Porque eu só vim a tentar publicar um livro aos 28 anos de idade. Teve um pulo de 10 anos, e quando eu entrei na universidade, entrei com 18 anos na universidade, fiz graduação, fiz mestrado, fiz doutorado. Quando eu virei doutor, que eu disse, eu vou tentar publicar um livro. Por quê? Porque eu fiz isso foi porque eu priorizei o trabalho, né, a formação, claro. Também, mas também porque eu não conhecia ninguém. A pior coisa do mundo, quando eu encontro alguém que escreve e fala comigo, a pessoa fala isso. Eu escrevo, mas não conheço ninguém. Que dê um feedback, né? Nem feedback. Aí, por exemplo, as práticas governamentais de concursos públicos para novos escritores, eu acho isso muito importante, né? Talvez tenha a ver com esse meu primeiro livro aqui, né? Que foi o livro que eu... Pirilampo Cego. Meus amigos disseram, Beto, abri um concurso, né? Robson Feoli, que é um músico lá de Tibiri, ele falou, Beto, abri um concurso da Fujop. Eu disse, mas é só para João Pessoa. Né? Aí eu fui lá com ele e outro menino que é Roberto Denser, que era lá de Tibiri também. Vamos lá. Os dois, vamos lá. Chegou lá, a funcionária falou, é só para João Pessoa. Aí eu fiquei triste. Aí os caras, tu coloca um documento de João Pessoa. Sabe aquela coisa, né? Claro. Tu coloca o endereço lá, eu tenho uma minha, né? Aí, coincidentemente, quando a gente tava saindo, aí lá o Siqueira, né? Sim.
sempre foi uma pessoa muito educada, muito generosa com escritores iniciantes. E Lau é uma pessoa que eu gosto muito. Ele sondou o que a gente está fazendo ali, né? A gente tá meio assim, que triste, né? Aquela coisa. Aí ele sondou o que a gente estava fazendo ali. Aí a gente falou sobre a situação. Ele disse, então vamos alterar o edital, vamos colocar, ou o edital ia sair, ou uma coisa assim, não lembro bem, né? Aí colocou pessoas da região metropolitana. Aí eu consegui submeter o meu texto, que meus amigos gostavam, que é esse texto aqui, e tive a sorte de ser aceito na categoria romance, né? Olhando hoje, eu não sei se é um romance, mas não importa. É uma novela híbrida, mas é aquela coisa. E eu faço o contraponto. Nessa época, os romances que estavam saindo nacionalmente eram tudo pequenininhos. Era tudo desse tamanho. Então, nessa época, vamos considerar isso como sendo um romance. Tá certo? Mas é uma história com meio começo e fim. Para mim, é um romance. Se é uma história... Aqui é 2007. 2007, né? Esse livro saiu no edital Novos Escritos, só teve 2 edições, né? E a única coisa que eu não gosto desse livro é que a Funjop teve a péssima ideia de fazer um livro colado no outro. Você tem aqui o Roberto e do outro lado a Lúcia Vanderlei. Que é o grande amiga minha, eu fiquei muito amigo dela, a gente fez lançamento muito junto, mas não é sobre isso, né? Eu acho que todo autor, toda autora quer um livro para chamar de seu, né? Claro. Não uma coisa assim mesmo. Né? Mas até hoje eu saco de Lau. Eu gostei do Siamês, viu? Né? Mas até hoje eu falo com o Lau sobre isso. Que o segundo concurso também foi Siamês, né? Foi. Então. Que é você, também aqui o Gosto Amargo de Qualquer Coisa. Foi. Com o Gilvan de Brito. Foi. Esse livro, eu nem sabia que ia sair tal. Eu estava ainda na felicidade de ter lançado o Piranha Cego, né? E uma coisa que Lau, que trabalhava... Lau era o diretor da Funjop na época, e Petra Ramalho, ela trabalhava na literatura. E Petra, ela fez uma coisa muito importante. Ela não só publicou o livro dos autores, é uma coisa que eu sempre falo quando tem editais novos, quando vão lançar editais, que é uma coisa que é muito importante, que foi essa experiência. Que foi a seguinte coisa. Não é só você vencer o concurso e só você ter um livro publicado, né? Porque você ganha, sei lá, 300 livros, 200 livros, 100 livros, 500 livros, você vai receber uma caixa de livros. Se você é um autor iniciante, uma autora iniciante, você vai vender esse livro a quem? Vai ficar encaixotado. Né? E aí o que acontece? Aí bate a depressão, porque você fica com um monte de livro trancado dentro de casa, não sabe o que fazer com ele. E às vezes, o que acontece é que o poder público acha que está fazendo um favor a você. Vira uma coisa passiva-agressiva. Tipo assim, parece que a obrigação... Eu participei de um concurso, eu sou uma pessoa que fui privilegiada, eu tenho que ser tratado bem. Olha, você é um novo artista que está aqui. Vamos valorizar essa pessoa enquanto artista. Sim. Não, você tem a obrigação, você ganhou no edital, e começa a botar dificuldade, começa a atrasar a entrega, no final, vira uma relação tão ruim entre a pessoa que fez o edital, a pessoa que estou falando assim, a entidade que fez o edital, e o autor, que os autores começam a falar da entidade em rede social, começam a criticar, porque está sendo maltratado, isso e aquilo. Porque quando você ganha e recebe o livro, tem o depois, né? Você isso eu estou falando durante o processo. Não, mas falando assim, além desse problema durante, você tem o depois, que é o livro que você vai botar onde, vai vender para quem, vai distribuir. Aí voltando, o que Petra fez na época, né, foi organizar eventos. Vamos organizar eventos, vamos lá, fez contato com a prefeitura de Recife, de Olinda, vamos levar todo mundo numa van, pago pela prefeitura, para fazer o lançamento. Aí, enquanto isso, tipo assim, foram 10 autores na primeira edital. Aí eles chamavam assim, é um ônibus, então vamos chamar mais 20 escritores antigos. Por quê? Porque essas pessoas vão conhecer os antigos. Sabe? Teve esse network, sabe? E esse network foi muito importante na época para mim, né? Para outros escritores também, né? Aí, durante esse network, abriu-se o segundo edital, que foi no ano seguinte.
Aí eu não tinha nada escrito. Aí eu trabalhava, eu dava aula em Cajazeiras. Eu ia todo dia, toda semana, segunda-feira aí voltava, na segunda-feira, né? Aí eu escrevi esse livro, aqui, ó, pra você ver, que é o Gosto Amargo, né? Que entre 30 de setembro e 11 de outubro. E tem que entregar esse livro até o dia final de outubro, né? E é um livro pequeno, mesma espessura. Sim, sim. E é um livro bem psicodélico, sabe? Assim, é uma história infantil sobre a morte, sabe? E eu gosto muito desse livro. Eu até estava começando a reescrever esse livro, né? E eu parei porque ele ficou tão grande que estava me atrapalhando. Mas aí, algumas histórias desse livro foram para o meu estreito, que depois eu vou falar. É tipo assim, Vamos chegar lá. é uma grande reciclagem, né? Mas eu gostei muito desse livro. E atrás está Giovanni Brito, né? Que todo mundo sabe, né? Que é um grande autor de teatro, né? Uhum. E também eu fiquei feliz que eu fiquei com duas pessoas muito legais, né? E essa história aqui é uma história em primeira pessoa, né? E aquela ali é em terceira, né? É em terceira pessoa. Massa. Os seus primeiros livros, as experiências. E esse aqui é o terceiro que você lança? Não. Sim, então, Né? esse livro foi lançado em 2012. Veio desse poema. Né? Só para falar, aqueles dois livros estão esgotados, né? Você só encontra em sebo. Heriberto tem, viu? Pode ir lá. Que... Tem lá, Heriberto... Vai lá no sebo que... Né? Como é que se diz? Semana mesmo, Robert Tessel tá aqui, né? Ele tá passando uns dias aqui, aí eu encontrei com ele, a gente saiu, aí ele falou quando eu ia relançar Primeiro Século, ele gosta muito. Eu disse, cara, uma coisa que o escritor, depois de ter alguns livros publicados, no caso eu tenho 8 livros publicados, é manter ele em circulação. Eu acho que manter livros em circulação, não é em circulação que eu falo, não é apenas vender seus livros, não é ter livro, conseguir vender livros, é ter um lugar onde o leitor possa comprar. Seu livro tem que estar em algum lugar. Né? Então, é uma dificuldade, principalmente quem é autor de editora independente, né? Porque a editora às vezes fecha. E aí acabou o livro. Acabou, né? Então. E até você tentar relançar esse livro. Aí você tem. Aí, tipo assim, corre o risco de você ficar relançando o livro, vai ficar parecendo aqueles cantores que só vai relançar música antiga. Tipo, sabe? Eu quero lançar coisa nova. Sabe? Aí fica esse meio termo, né? Porque fica fazendo remix, né? Sim. Sabe? Assim. Isso aqui é o quê? Então. Você é híbrido, tem uns poemas, tem um... Nesse período aí, eu conheci muita gente, né? Ficou conhecido em muita gente. E ia para evento e tal. E aí eu comecei... existe um jornal aqui que fechou, que é o Contraponto. Né? O Contraponto tem uma seção de cultura que era muito boa. Meu tio avô, João Manuel de Carvalho. Olha aí, muito boa. Na época, o editor era Ronaldo Monte, que é o pai de Ana Lia, que faleceu. Né? Eu fiquei muito triste quando ele faleceu. Era um cara muito bacana. Um dos fundadores do Clube do Conto da Paraíba. Ronaldo Monte me chamou para ter uma sessão para falar... Beto, escreve o que tu quiser. Né? Ele fez isso. Escreve o que tu quiser, só mande no período certo. Porque o escritor, esse negócio de sempre atrasar a entrega. Mas né? O jornal tem que estar lá na dia da... Aí eu disse, tá certo. Aí eu mandava de 4. Eu mandava de 4 textos para ele logo, né? 4 em 4. 4 em 4. Aí, nesse período, eu tive a ideia de homenagear poetas paraibanos. Né? E pegar um poema de um poeta e fazer um texto em cima. Que era uma crônica, conto. É um 10 poemas. Né? E aí, eu peguei... Só para vocês verem o retrato de... Eu não sou mais essa pessoa. Certo? Mas, por que pessoa, né? Eu sou desconstruído agora. Mas, se vocês perceberem, foram 10 poemas que eu despoemizei. E todos os poemas foram de homens. Percebeu? Como era a leitura de homens, era muito mais... Mas não é isso. A minha leitura, né?
Porque mulheres poetas sempre existiram. Não, mas naquela época, o contraponto é o quê? 2011. 2011. Mas Já era, mas ainda tinha. era muito predominante a leitura de Com homens. certeza. E a divulgação, a mídia, os jornais, né? Pessoal, eu vejo muito o pessoal falando, agora tudo literatura feminina, tudo espaço sei o quê. Claro que não. Não, mesmo assim era para passar 100 anos só mulher. Para poder nem compensaria. Sacou? Aí eu fico pensando como eu deixei passar isso. Hoje, se alguém... Como eu deixei passar isso? Eu deixei passar eu mesmo, entende? Como eu não percebi que não tinha... Sabe? Mas... eu tô querendo fazer o 10 poemas 2 só com mulher. Mas tá certo, né? Mas só de você perceber isso aqui e ter essa autorreflexão já é um grande ganho. E eu gosto muito desse livro. Esse livro também nasceu com a necessidade de todo escritor, de vez em quando, ele quer criar uma editora. Entendi. Aí eu disse, eu vou fazer um livro com esses meus textos. Fiz 10. Na verdade, eu tinha 6, 7 já. Aí eu disse, eu vou terminar os 10, né? E aí eu vou fazer o livro. Quando o livro estiver pronto, eu vou decidir se eu vou fundar uma editora ou não. Né? Aí eu criei uma editora chamada Atalho, aqui, ó, que é um nó. Entendeu? Parece que eu estava prevendo, que ia ser um nó, fazer uma editora. Né? Sabe? E também tem a poeticidade, né? O nó também é um atalho. Né? E literatura não é a distância mais curta entre 2 pontos. A menor distância de 2 pontos. É um nó. É um nó no meio que vai dar um negócio que a gente vai chegar lá. Ou não chegar, né? O destino não importa muito. Que chegar aonde, né? Não é verdade? Mas eu vi que era tanta burocracia, tanta possibilidade de erro. Imagina se eu faço esse livro e o livro tem um problema gráfico no meio, vou ter que perder tudo. Aí, imagina, e isso tudo era eu sendo meu cliente. Tem um pé da gráfica. E hoje eu conheço muito amigo meu que é dono de editora. Né? E a editora que eu publico geralmente sou amigo antes. Né? E eu sei que a pior coisa do editor são os autores. E eu nem cheguei nessa fase. É mesmo. Aí eu me aposentei com esse livro só. Foi a editora de um livro só. Editora de um livro só. Né? Essa capa eu fiz inspirada, para dizer que foi quibada de uma série de livros de José Saramago, que a Caminho de Portugal fez. A Caminho de Portugal, nessa época, fez uma nova tiragem de Saramago. É tudo esse estilozinho, esse amarelozinho e tal. Aí eu quibei, como se fala, né? Você deu uma inspirada. Foi inspirado. Que massa. O gênero desse aqui são contos meio crônicas, meio líricos, né? Você usa o poema do autor como base e faz uma crônica em cima. E eu gosto muito desse livro, sabe? Esse livro se esgotou muito rápido. Isso aqui eu nunca vi lá no SEB, não. Isso aqui deve ser mais difícil de Tem achar. lá. Tem lá? Tem. Vou atrás, que eu acho que isso aqui eu não tenho, não. Aqui, nesse processo, você já estava no Clube do Conto, não? Sim, eu entrei no Clube do Conto. Quando eu conheci Valéria, que me chamou para o Clube do Conto, e quando eu lancei esse livro, o segundo livro, Sim, ela chegou para mim e falou, você é o autor daquele livro? Eu fui a jurada. Eu falei que eu não gostava do estilo do livro, mas eu achei muito bom. Eu falei assim. Estranho, mas tudo bem. Coisa de Valéria, né? Mas ela falou que não é o estilo dela, né? E aí eu fiquei amigo dela até hoje. Né? E ela que me chamou para o Clube do Conto. Né? Aí nesse período aqui, do segundo livro. Não, o livro já estava pronto, né? Eu escrevi esse aqui no Clube do Conto. Esse aqui já era já participando do Clube do Conto. Que maravilha. O Clube do Conto, eu estou falando um pouco do Clube do Conto, né? Claro, vamos falar que é importante. O Clube do Conto eu estou desde 2007, dezembro de 2007. O Clube do Conto tem 22 anos, vai fazer agora, né? E começou em 2004, né? E eu fico muito feliz em estar lá. Tenho muitos amigos, muitas amigas. E virou uma grande família, né? O Clube do Conto. E, além disso, é rodeado ao redor da literatura, principalmente, né? Porque a gente tem que saber que o foco principal do Clube do Conto é a escrita, né? O resto vem depois. Primeiro escrita. É consequência, né?
E aí vem depois Palavras que Devoram Lágrimas. Eu acho tão bonito esse título. Então, Aí você ganhou aqui o prêmio Zé Lins, né? foi o primeiro. Esse prêmio já teve algumas vezes, né? Tem, o ano passado já tem várias vezes, aí esse ano tem de novo. Né? Aí, esse livro foi o último livro que eu coloquei para um concurso. Aí esse aqui é o último que sai como concurso. Por quê? Esse tem uma personagem Feminina. A Maria é uma personagem que sempre vai e volta, a Maria, né? Maria. Eu até trouxe para te dar de presente uma versão desse Palavras. Ah, que legal. Palavras. Eu fico feliz. Obrigado. Esse livro, Esse não é mais você, né? Esse livro Aqui é a fotinha do Beto, estiloso. Esse livro deixa eu mostrar aqui uma coisa, já que falou de estiloso aqui, peraí. Não é esse aqui, não. Esse aqui. Aí tem aqui a mini bio, aí no final aqui, é membro do Clube do Conto, já era do Clube do Conto, tá vendo? Uhum. Na verdade, o livro demorou tanto para sair que eu virei o Clube do Conto. Membro do Clube. Professor da UFPB, aí faz um lagarto na panela, que é uma maravilha. Olha aí. Eu não tinha mini bio, aí tem que inventar alguma coisa. Era tão curtinho que tem que inventar alguma coisa. Mas ainda faço o lagarto na panela, que é uma maravilha. Olha aí. Não fica duro, não. Aí Sim, aqui, o Palavra Devora Lágrimas, eu acho que foi um período que eu estava meio tentando entender o que eu queria como escritor. O que eu queria passar enquanto escritor, né? Então... Talvez seria qual seria o seu estilo, qual o meu estilo de escrita? Seria... você estava em busca desse... lembrando aquele filme clássico, Garganta Profunda, eu queria ver estrelas, eu queria ver os sinos tocarem. Filme clássico, né? Clássico, né? E aí, com esse livro foi que eu senti. Eu vou ser sério, foi com esse livro que você encontrou o caminho da sua escrita. O caminho que, tipo assim... não estou desmerecendo o resto. Não, claro, mas é um processo de evolução. Tipo assim... quando eu sento, eu sei o que eu quero escrever. Não que eu escreva. Mas você tem consciência do que quer. E graças a Deus que essa sensação nunca me abandonou. Que maravilha. Né? E esse livro é um pouco metalinguístico, sabe? Ele fala um pouco sobre isso. Eu nunca vou falar as coisas, né, que eu falo no livro, que é sobre os meus pensamentos, mas eu tenho uma frase que eu falo nesse livro que eu acho que está aqui, né? Porque aqui é a segunda versão dele, mas eu falo que as palavras são sempre a vera, né? Aquela coisa, a palavra é a coisa lúdica, sim, mas as palavras ferem. Né? As palavras são sempre um tiro de fuzil, fazem um furinho quando entra e uma cratera na parte de trás. Onde está na saída. Né? Quem leu e não entendeu, sentiu. O ato de ler, meu cara, é um furinho quando entra. O impacto das palavras lá dentro, já que estão dentro, se entendeu ou não, já que estão lá dentro, é a vera, é granada rancorosa. Aí tem aqui, tá vendo? Aquele caô de escritor, né? Né? E esse livro é o primeiro livro que eu faço uma localização, geolocalização. O que é geolocalização? Que eu gosto de falar. Tem lugar, tem tempo. Todas as histórias são histórias que eu não sei onde é. São atemporais. E atemporais. Essa aqui é a história de uma ex-mulher de um vereador de um partido de esquerda da Paraíba, de João Pessoa, vereador, que é fake. Né? Não é. Então, ele é um vereador, uma ex-mulher de um vereador que se separou dele e eu não sei os motivos dela, não sei se ela está falando que tudo é verdade, eu nunca perguntei a ela sobre isso. Né? Cabe ao leitor. Eu só escrevi, né, o que ela falou, que ela fala dos 7 anos que eles foram casados. Só porque ela conta a história de trás para frente. Por quê? Porque ela chega no apartamento que eles se separaram, ela vai dar uma mudada no apartamento. Só porque ela está meio surtada com a história, aí ela começa a lixar a parede do quarto. Aí a primeira camada é o último ano. Ela lixa, é o ano anterior. Ela lixa, é o ano anterior. Então, cada tinta, que é uma cor, tem cor azul, azul inferno, que ela chama de azul inferno, tem um biege, né, que tem um nome que eu não vou falar aqui porque é pesado, carregado. Censura 18 anos, né, como tudo que eu escrevo. Mas ela dá nome para cada cor
E cada cor vai dar o tom do processo. Né? Esse livro, se vocês perceberem, ele é todo parágrafo só. E todo minúsculo. Né? Aí, eu me lembro que Arquidi, que trabalhava aqui na FUNESP, ele me ajudou muito na revisão desse livro. Eu agradeço muito a Arquidi. Arquidi vai estar com a gente. Arquidi é uma figuraça. Né? E ele falava, Beto, o pessoal vai falar desse livro só do que é minúsculo, é só um parágrafo. Valéria falou a mesma coisa. Eu, teimoso, vai ser assim. Né? Eu fiquei muito, muito feliz porque esse livro foi o primeiro livro que eu tive alguns, como posso dizer, comentários sem ser na Paraíba, sabe? Assim, teve um feedback de fora. O escritor Ricardo Lises, eu mandei para ele ler, ele comentou. Massa, comentou, que legal. E foi o meu primeiro vislumbre, né, assim, nacionalmente, sabe? Esse livro aqui. Apesar de... Eu gosto das suas fotos. Né? Apesar de, como posso dizer, ser uma edição limitada, que não tinha muita circulação, mas serviu ao propósito. Né? E foi isso. Né? Esse livro foi lançado, acho que saiu em 2012, 2013, alguma coisa assim. Ele, pelo menos na minha pesquisa, ele está em 2013. 2013. E aí, antes de a gente entrar no próximo, a sua linguagem é muito áspera, muito dura, né? Isso você escolheu fazer ou você traz isso de você? Então, das suas experiências vividas. Eu acho que uma coisa que eu sempre defendo é que estilo não pode ser sedentário. Tipo assim, estilo, se você fizer a mesma coisa em todo livro, em toda história, você vai virar uma cópia de si mesmo. Sim. Um pastiche de si mesmo. Sim, sim. Ou você não tem tanto estilo ao ponto de... Tudo bem, não é sobre estilo que essa pessoa escreve. Né? E uma coisa que eu, desde Palavras e Lágrimas, eu sempre puxei a mudança de estilo. Né? E aí você fala, suas palavras são ásperas, sei o quê. Mas mesmo com as suas mudanças, esse aspecto seu continua. Assim, as palavras eu fico feliz com esse seu comentário, porque eu acho que eu detesto literatura que não fede nem cheira. Sabe? Bem-vindo ao clube. Né? Você lê um livro que você não se mexeu da cadeira, não serviu para nada. Né? Eu acho que você escreve para que a pessoa lembre depois. Não é que, isso é arrogância. Não, eu acho que se o escritor não tem esse pensamento, eu vou fazer um livro, vou fazer uma história, de modo que a pessoa, depois de um tempo, eu lembro dessa história, eu não sei a história direito, mas tem esse personagem, tem isso. Eu acho que quem escreve não tem esse pensamento, eu escrevo para um momento, a pessoa sei o quê. Isso eu acho que isso é só ser modéstia, no sentido assim, eu acho que a pessoa está falando para querer ser modesta. Sabe? Porque quem escreve quer ser lido, quer ser lembrado, claro, quer ser comentado. Né? Sim. E eu acho que quem diz ao contrário está se pagando de humilde. Sabe? E a escolha das palavras, para mim, sempre foi algo crucial. Eu acho que a primeira coisa que tem que surgir quando eu escrevo é uma linguagem. E a linguagem, ela é um universo. Não é só, como eu vou construir as frases, as palavras mais que eu vou usar. Não é isso. Eu sou um escritor um pouco de método. Né? Quando eu estava escrevendo no meio estreito, parecia um pastor. Né? Eu estava entrando tanto naquela coisa religiosa do meio estreito que eu estava vivendo essa coisa. Né? E você não vai colocar frases que não têm sentido no universo da linguagem que você está criando. E na língua portuguesa, não existe selecionar as palavras boas e as palavras ruins. As palavras surgem, como eu falei, né? As palavras surgem e elas cabem ao propósito. Se você repete muito um texto com muita repetição de palavra, ou com palavras mais eruditas, ou palavras mais sujas, ou palavras menos sujas, vai depender do propósito. Né? Só não pode soar gratuito. Na verdade, pode soar gratuito. Sim, é uma opção. É uma sua opção. Porém, esses excessos, ou falta de excessos, tem que ornar na história. Porque senão vai, como é que se diz? Sou meio falso. Soa falso. Né? Vai trazer uma ideia que você escolheu palavras sujas para chocar a audiência. Não teve nenhum sentido, só para...
Beto, e a nossa personagem aqui, querida, Maria? Quem é essa Maria que vem tanto nos seus romances? Rapaz, eu queria muito falar de Maria, mas vamos deixar para parte 2?